Boa noite, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é Pilates no alívio das dores. Então, para quem for chegando e conhece alguém que sente dor, quem não, né? Pode enviar esse conteúdo, é só chegar aqui esse aviãozinho que tem aqui embaixo de vocês e enviar para sua lista de amigos, tá? Para mais pessoas serem atingidas pelo conteúdo dessa palestra de hoje. Desse nosso bate-papo, né, de hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Pilates, tá? E como ele pode ajudar no alívio de dor, tá? Mas antes de tudo, eu quero saber de vocês, tá? Para quem tá aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Se já sentiu dor ou se ainda sente, em qual lugar do corpo, né? Para quem tá chegando agora, me fala um pouquinho. Aonde dói? Me contem. Ou aonde já sentiu, de repente não dói mais, né? Mas já teve algum episódio, alguma sensação de desconforto em algum momento da vida de vocês. Me conta aonde dói. Por quê? A ideia desse nosso conteúdo é eu explanar um pouquinho para vocês como funciona, tá, o nosso sistema de dor, para a gente fazer uma educação em dor. Então eu vou falar no finalzinho como o Pilates, né, pode ser uma ferramenta eficaz no tratamento, na busca do alívio dessas dores, tá? Então, para você que está chegando, me conta aqui, aonde dói? Ou aonde você já teve um episódio de dor? De repente no ombro, de repente no joelho, de repente no quadril. Me fala um pouquinho sobre isso tudo aí em você. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Para quem está entrando agora, só me responder, tá? Aonde dói? Muito bem. Vou começar explanando como que o nosso corpo funciona, tá? Quando a gente tem o sistema de alarme. Mas antes de tudo, é importante a gente ouvir quais são esses caminhos, tá? E se você está preparado para seguir com ele, tá? Por quê? Porque sentir dor, gente, é normal, tá? É claro que não dentro da dor, né, crônica, de uma dor aguda, tá? Mas nós somos humanos, tá? Então, a dor, ela é um processo de defesa do nosso organismo. É quando ele nos mostra que tem alguma coisa errada e que ele nos dá um sinal de alerta para você poder ir atrás do que está gerando essa dor, né? Então, a pergunta para vocês, para trazer essa reflexão é: você tem paciência para lidar com as suas dores? Ou é muito mais rápido e fácil, de repente a gente ir até uma gavetinha de Dorflex, até o armarinho lá da cozinha e pegar um relaxante muscular ou algum outro nome? Muito mais rápido eu passar num pronto atendimento ou ir numa farmácia tomar aquela tal de injeçãozinha, não é? Para quem já fez isso, manda um dedinho aqui, um joinha, fala pra mim se não é muito mais fácil ou não. Me responde aqui com um joinha se sim ou não para você. Então, você tem paciência para aguardar que o seu sistema ele se autorregule? Você está pronto para isso? Tá? Porque muitas vezes o que está de mais fácil acesso não é o que vai resolver os nossos problemas, tá? De repente, isso tudo
vai fazer com que mascare alguns sintomas e a gente não dê a devida atenção ao que está acontecendo, né? Como se a gente bloqueasse essa nossa história toda, né? Junto com tudo isso, tá? Propondo essa reflexão para você de que sentir dor é uma coisa natural, nós somos humanos, é um sistema de defesa. Olha para sua dor agora e também pensa no seguinte: o que essa dor ela pode te ensinar? Por que ela apareceu agora? Será que não é porque a gente está nervoso, a gente está preocupado, a gente está com um nível de ansiedade um pouco maior do que o normal, né? Visto tudo isso que a gente está passando. Então, será que a sua dor nas costas, ela não apareceu porque eu vi muito de vocês durante esse período, tá? A minha dor voltou. Nossa, aquela dor que eu sentia tá pior, tá? Na verdade, não é que ela piorou ou que machucou alguma coisa demais. Ela só está sensível diante de vários fatores que colaboraram para que o seu sistema sentisse que ele está mais em defesa. Porque pensa que a dor é um sistema de defesa. Então nós todos estamos passando por um momento de alerta, né, de inseguranças, de incertezas. Então é natural que o nosso corpo produza substâncias que faz com que autorregule, pensando que a gente está em alerta, nossa, vai acontecer alguma coisa comigo, né? Então tudo fica mais sensível. Então, que tal a proposta, né, inicial aqui desse nosso bate-papo? É que você olhe para a sua dor e reflita o que ela pode te ensinar. Por que ela apareceu agora? Será que não foi por conta de uma noite de sono, uma preocupação com o filho, uma preocupação no trabalho, as incertezas do momento atual? Porque quando a gente faz isso, a gente abre no nosso sistema uma virada de jogo. A gente propõe para ele um novo caminho. E esse caminho vem através dessa neuroregulação que eu falo que é o tico-teco, tá? Da dor, faz no nosso sistema. Então, quando eu proponho ações positivas ou pensamentos... olha, essa dor, porque eu dormi mal, por isso que eu tô assim. Porque eu tô dormindo com uma constante, não tô dormindo bem, né, durante esses dias todos, e tá tudo bem, né? Então, será que não é só isso? Quando eu falo isso pro meu sistema, o meu sistema, ele muda o jogo, ele vira a chavinha, e aí ele começa a produzir um monte de substâncias de alívio, substâncias anti-inflamatórias, para te auxiliar no caminho de retorno disso tudo, tá? Então, o que leva o nosso sistema a ser tão sensível, tá? São vários os fatores, tá? Alguns deles ditos aqui pela ciência, que eu fiz algumas anotações aqui para vocês, tá? A genética, tá? Então tem a ver com a nossa família, com o nosso histórico, históricos de obesidade, tabagismo, nível de estresse, uma história prévia de dor. Então, se em algum momento da vida você sentiu essa dor, provavelmente ela vai, as chances dela aparecer de novo no seu sistema é alta, né? Algum tipo de sobrecarga física, então, por exemplo, trabalha demais, não dorme de menos, se cuida pouco, se transforma, né, a saúde de uma forma positiva pouco, atividade física é reduzida, a insatisfação com o trabalho, a qualidade do sono, sintomas de depressão e também o fator educacional. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje? Eu estou propondo uma educação em dor, né? Claro que existem infinitas as opções da gente falar sobre isso, mas eu estou propondo uma reflexão sobre a sua dor, sobre o momento em que você está vivendo aí com ela. Então isso chama educação em dor, tá? Então quanto menos a gente sabe, isso não só para dor, tá? Para todas as nossas coisas, posso falar da área da saúde, né? Mas eu acredito que seja para todas as outras áreas. Quanto mais a gente sabe sobre aquilo, mais tranquilo e seguro a gente fica para poder seguir, né? Então, por isso que é nível de educação, tá? Então,
no mundo, tá? O que acontece no mundo quando a gente tem dor? Geralmente os indivíduos, o que as pessoas fazem, tá? Então é uma pesquisa aqui que nos mostrou quando as pessoas têm dor nas costas, por exemplo, o que elas fazem, tá? De imediato, elas vão ao médico e aí tem números altíssimos de cirurgias desnecessárias, isso para todos os tipos, tá? O uso abusivo de medicamentos, o uso, ou na verdade o pedido, né, excessivo de exames de imagem, porque a maioria dos diagnósticos ele é dado por um simples relato do paciente, tá? Então, se nós escutamos vocês devidamente, escuta a história, o histórico todo dessa dor, nós já identificamos vários padrões e é através desses padrões que a gente propõe um tratamento, tá? Geralmente as pessoas ficam de repouso e se afastam do trabalho, o que gera ainda mais estresse, ainda mais ansiedade, insatisfação, né? E várias outras coisas somadas, né? E muitos tratamentos de baixo resultado, né? Então, no mundo, geralmente isso acontece. Imagino que para você isso não tenha sido tão diferente assim, tá? No Brasil, nós tivemos um aumento de 95 até 2017 de 226% de cirurgias de coluna desnecessárias, 226%, tá? Um aumento de 540, né, de 95 a 2017 no custo com as cirurgias. Então é um dinheirinho que poderia ter sido, né, colocado na saúde ou em qualquer área do nosso ministério e das nossas secretarias, tá? E de 2011 o INSS foi 17% de aumento de causas de afastamentos, né? Muito bem, dito isto, é uma reflexão mesmo que não estamos sozinhos, tá? Existe um mundo todo que sofre porque tem dor e não sabe o que fazer com ela, tá? Lembra assim que eu acabei de falar para vocês que a dor é um processo natural, nós temos porque nós somos humanos, é o nosso sistema de defesa de alarme. Mas a reflexão é o que você faz com ela. Então, um estudo de 2016 da Frida Kahlo, que é uma portadora de dor crônica, né? Nos disse algumas coisas sobre o que ela fez com a dor dela. Ela tinha todos os caminhos, né, não só físicos, mas também todos os aspectos somáticos para viver acamada, para tentar se matar o tempo todo é ótimo, né, para tirar a própria vida, enfim. E o que ela fez? Ela transformou a dor dela em arte, né? Então tem uma frase do Carlos Drummond que é: a dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. Então a minha proposta para você hoje é: o que você vai fazer com a sua dor? Então chega de viver naquela síndrome do hard, né, daquele desenho, não é da minha época, tá, gente? Mas eu sei quem é ele, do ó céus, ó vida, eu tenho dor, ai, não posso fazer nada, não posso abaixar, não posso ir, né? Como que funciona isso para você? Tá? Você quer viver com ela ou realmente você quer viver livre, leve, solto e tranquilo sobre isso, tá? Ângelo, essa é uma sessão que eu não vou falar muito sobre isso, né? Que a gente está fazendo uma parte de informar mesmo, mas eu vou explanar um pouquinho de como a gente faz esse processo todo, tá? O Ângelo perguntou, gente, como que a gente faz a avaliação, se é somente através do relato do paciente. E não, tá? É um todo. Existem testes clínicos, tem a anamnese, tem a investigação através do relato do paciente, existem questionários específicos para cada tipo de dor que a gente aplica. E além de tudo isso, né, a gente pega o exame de imagem e aí a gente monta o raciocínio clínico para cada tipo de dor, vamos dizer assim, né? Para cada paciente. Então, cada paciente tem o seu histórico a ser levado em consideração com a dor. Então, é uma caixa de ferramentas
né? Não é só o exame de imagem, não são só os testes de fisioterapia, tá? Então eu faço toda a parte do questionário. Existe também uma forma de se falar, que a gente chama de fisioterapia informada psicologicamente, que é para a gente conseguir trazer um pouco mais dessa história do paciente e então poder entender os caminhos dessa dor, para ver se não tá uma dor relacionada, que é o modelo biopsicossocial, né? Não é só a dor física, mas é também o psico e também os relatos sociais. Então a gente junta tudo isso e dá um diagnóstico clínico, tá? Depende de cada paciente, mas existem avaliações que eu demoro 1h40, 1h, 1h20 e por aí vai, tá? Então, por que eu sinto essa dor e essa dor ela não passa, tá? Porque a dor, ela é um sinalizador, o que tá falando pra gente que preciso te proteger em algum tecido do seu corpo, tá? Então, para vocês refletirem, tá? O que essa dor tá causando em vocês? A dor fez você parar de fazer alguma coisa que você gostava? Você está o tempo todo preocupado e querendo entender a sua dor? Você quer que a sua dor ela não limite mais a sua vida? Então, eu vou te falar que a sua dor ela é real, tá? E mais dor, ela é diferente de lesão. Porque eu posso sentir dor e no meu achado de exame, nos meus testes clínicos, eu não ter absolutamente nada. Então, o que está gerando isso tudo? Pode ser vários fatores, tá? Pode ser uma vez que você machucou aquele pedacinho do seu corpo e ele ficou com uma memória. Pode ser que essa dor ela tenha relação com algum emocional, por exemplo, algum trauma, um acidente, a perda de um ente querido. Um exemplo, tá? Então, eu tive uma paciente que tinha uma dor no ombro. Mecanicamente, ela estava bem, estava estável, a cintura escapular estava organizada, o ombro estava bom, estava tudo em ordem. Mas a dor no peito, que era aqui, não passava. Ela fez todos os exames, todos os testes e ela ficou comigo durante um bom período, tá? E esse período todo aliviava, mas a gente não teve uma melhora. Quando eu aprendi tudo isso que eu tô contando para vocês, que foi as bases de educação em dor, em investigar, em entender um pouco mais sobre as crenças, os valores daquele paciente, eu chamei ela para uma conversa. E aí comecei a aplicar todas essas ferramentas que eu falei para vocês. Demorei, na verdade, muito mais tempo com ela. E eu tava quase já levando o caso para casa para estudar um pouco mais. Quando eu perguntei para ela se ela lembrava de alguma coisa na infância que tinha acontecido. E aí ela lembrou, quando ela tinha 11 anos, ela caiu e bateu o ombro em cima, caiu de um caminhão na roça e bateu o ombro, caiu em cima do irmão dela e bateu o ombro no irmão dela ficou em coma. E aí essa relação da dor estava diretamente relacionada à culpa. De repente, depois ela foi para terapia, é claro, né? Eu só identifiquei isso, mas com uma sensação de culpa, de medo, de trauma, que foi de ter batido o ombro e o irmão dela ter acabado em coma, mesmo que por um acidente quando ela era criança. Então, quando ela não se permitisse abrir o coração, soltar essas fibrinhas musculares, essa dor nunca ia embora. Então, entende que nem sempre a dor tem a ver com a lesão? Se eu cortar o meu dedo aqui, ok, é uma lesão e eu vou sentir dor e meu sistema de defesa vai me mostrar que eu preciso fazer algo para que eu tire, né, pare de sangrar, enfim, todo o meu sistema vai fazer isso. Só que a maioria das dores que nos acompanham há bastante tempo, existem um outro fundo, uma outra investigação, tá? Então eu vou explanar uma coisa para vocês aqui, tá? Fecha os olhinhos e vamos junto comigo, tá? Olha o raciocínio, para vocês entenderem isso, que parece que ficou muito holístico, muito místico essa história agora, né?
Mas vamos lá. Se você pisar num prego, dói? Dói, né? Pode me fazer joinha aí, tá? Se pisar no prego, dói. Acho que em mim dói, pelo menos, né? Não sei vocês. E se você pisar num prego com um leão correndo atrás de você? Você precisa correr do leão, você acabou de pisar no prego. Vai doer? Não, né? Tô nem aí pro prego, né? Tô nem aí pro prego, eu vou que vou, né? Então, quando você se machuca, se fere, né? O ambiente que está à sua volta, né? Que influencia na intensidade dessa dor. Então, pensa comigo, se você vive em um ambiente extremamente estressante, você já tem uma sensibilidade no ombro, de repente você já teve uma tendinite, já teve um episódio de dor lombar. E hoje nós todos estamos em um ambiente, né, que influencia muito a dor, tá? Então por isso que é importante a gente mudar o comportamento, mudar o ambiente para que o alívio também aconteça, tá? É a percepção de uma ameaça que determina a quantidade, vamos pensar assim, de resposta de dor, tá? E não a lesão do tecido, porque pensa no prego daqui pra frente, tá? Você pisou num prego, doeu. Se você pisar num prego em um ambiente com um leão correndo atrás de você, essa dor vai ser totalmente diferente ou ela nem vai existir na sua cabeça, tá? Então essa percepção é a função cerebral, né, que dá o devido significado aos estímulos que você está sentindo. Então a dor é resposta a algo, tá? E não o estímulo, né? Não é porque está machucado que está doendo, é uma resposta que muitas vezes ela é aumentada pelo nosso sistema, tá? Então olha outra coisa que a gente faz muito em um ambiente, tá? Boa noite, Christian, essa palestra é para você, hein? Pensando em dor, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre várias coisas que a gente já conversa. Outra reflexão, tá? Pensa que você tá vendo um filme. Eu não assisto filme de terror, tá, gente? Isso é só pra vocês. Eu nem sei qual é que foi uma forma que eu encontrei de explicar pra vocês isso. Mas você tá vendo um filme de terror e seu marido tinha saído, alguém que tava lá na sua casa tinha saído. E você tá lá, assistindo esse filme de terror, tá? De repente, essa pessoa chega bem, no momento do filme bem cabuloso, assim, com aquela música de suspense horrível. Essa pessoa chega e encosta em você pra brincar, né? Entra de mansinho ali, encosta em você. O que você vai fazer? No mínimo, vai dar um pulo, um grito, depois você vai xingar a pessoa de todos os nomes, é claro, né? Mas provavelmente você vai pular, né? Isso assusta? Te assustou, né? Você estava num momento de tensão ali, quietinha no seu canto, de repente alguém apareceu na sua casa, né? Ou do seu lado, ou alguma coisa que aconteceu ali, você não estava esperando. Muito bem. Quando o médico te mostra, você leva um exame, tá? E aí você mostra para alguém, no caso, primeiro a pessoa geralmente é o médico, ele fala assim, ó, nossa, a sua coluna tá osso com osso. Olha, parece que você tem quantos anos mesmo? 35? 40 anos? 50? Nossa, sua coluna é de 90 anos. Sua coluna tá péssima. Isso assusta? Ó, você somando informações. Lembra que é o ambiente que influencia a dor, né? Aí você pega tudo isso que você tem aí nas suas mãos e você leva para um fisioterapeuta. E esse fisioterapeuta, ou quiropraxista, ou terapeuta manual, enfim, o nome que você quiser dar, né? Fala assim pra você, nossa, seu corpo tá todo desalinhado. Sua vértebra tá rodada, por isso que você sente dor. Isso te assusta? Tem que pôr no lugar, viu? Tem que pôr tudo no lugar. Aí você pega todas essas informações e vai para sua casa e começa a conversar com uma amiga. E você conta para ela, olha, eu tô com isso, eu tô sentindo isso aqui nas minhas... Vamos chamar de dor nas costas, tá? De dor lombar. E eu fui no médico, ele falou que a minha coluna é de 90 anos, fui no fisioterapeuta, falou que eu tô com tudo fora do lugar. Ó, você somando as coisas no seu corpo, ao ambiente.
Você conta para sua amiga, ela vira para você e fala assim: nossa, eu vi isso uma vez e era hernia de disco. Quem tem hernia de disco, olha, vai ficar sem andar. Nossa, daqui a pouco você não vai andar mais. Você tá com 35, 40 anos, não fez nada de sua vida ainda. E olha, é feio. Quem tem hernia de disco vai fazer cirurgia. A amiga fala isso pra você. Isso assusta? Assusta, né? E aí, é claro, você chega lá na sua casa, depois de ouvir tudo isso, você senta lá no seu quarto, pega seu celular e você abre o Google. Senhor Google, tá? Porque eu também faço isso, tá, gente? Não é só vocês, eu não sei porquê, mas devido às facilidades disso tudo na nossa vida. Então eu vou lá no Google e digito, né? Dor lombar, hérnia de disco, enfim, aparece lá assim, ó. Quem tem isso tem 3 meses de vida. Isso assusta? Porque são essas e outras coisas piores que aparecem no Senhor Google, tá? E aí, o que você fez com o seu sistema? Você entupiu o seu sistema, tá? De substâncias que têm o nome de colicistoquinina, que amplifica o nível de dor, tá? Amplifica as mensagens de dor que vão lá para o seu sistema, mostrando para ele que ele está ameaçado. E, na verdade, era só uma dor nas costas, que veio porque eu tô estressada, porque eu não tô dormindo direito. Mas aí, o ambiente todo que você foi buscar esse auxílio transformou, porque isso tudo, gente, da ida ao médico, da passar na fisioterapia, do medicamento e tudo isso, já foram no mínimo de 3 a 6 meses. E aí o seu organismo já está com efeito crônico de várias substâncias de amplificação de dor. E aí? Então entende que é importante a gente ser educado sobre o que a gente tem? Por isso que eu estou fazendo isso com vocês aqui. Então, se isso está sendo importante para você, compartilha com mais pessoas. Porque mais pessoas têm que ouvir que está tudo bem. Tem que ouvir que existem caminhos antes disso tudo, tá? E que há uma saída, há um conforto. Eu posso voltar a fazer o que eu gosto, eu posso voltar a brincar no chão com os meus filhos, eu posso caminhar com o meu cachorro, eu posso praticar o esporte que eu amo, né? Porque não existe não existe nunca para o corpo humano, tá? Pati, excelente pergunta. Obrigada por falar comigo. Para mais pessoas também saberem disso. Sim, Pati, para fibromialgia e algumas outras doenças de fator reumatológico positivo, como lúpus, por exemplo, tá? Existe uma resposta aumentada. Quando eu falo para vocês que são mais sensíveis, é isso, né? Então, os fibros, né, têm a resposta, né, à dor ainda mais aumentada, né? Então, imagina mais ainda de tudo isso. Imagino que a sensibilidade de vocês esteja sempre, eu brinco que a flor da pele, tá? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? De tensão, de ansiedade, tudo isso, né? Então, vocês têm mesmo uma amplificação da dor, tá, Paty? E aí, Thaís? Tá bom, eu sei de tudo isso, você me ensinou agora. É claro que não é só isso, tá? Educação e dor é muito maior que isso. Eu só tô mostrando um grãozinho de areia do tantão que é, né? Que é o que eu preciso fazer com vocês, que quase que diariamente durante as nossas sessões, tá? Então não é só um primeiro contato, né? Isso tudo que vocês estão falando agora vai ajudar muito já em várias coisas, porque é isso que eu quis trazer para vocês, tá? Mas existe todo um processo que precisa ser feito, porque uma vez que essas substâncias estão todas no nosso tico-teco, não é do nada que ela vai embora. A gente precisa de um processo para que a gente regularize o nosso sistema de alarme, tá? Então, o que eu posso fazer agora, tá? Para eu regular o alarme, aí eu vou entrar nesse tema com vocês.
Primeiro, eu preciso tranquilizar o meu cérebro. Ai, tô adorando esses corações aparecendo aqui pra mim. Obrigada, viu? Pra quem tá gostando, pode dar mais corações, porque daí o Instagram entende que esse conteúdo ele é legal e eu consigo alcançar mais pessoas e vocês me ajudam com isso, tá? Obrigada. Então, fica assistindo e fica apertando o coraçãozinho. Obrigada mesmo. Então, eu preciso tranquilizar o meu cérebro. Tá, mas como que eu faço isso? Calma lá, passo a passo, tá? E aí eu já vou falar e a gente já vai entrando na história do movimento, tá? Então eu preciso enfrentar, mas eu preciso enfrentar dando um passo de cada vez, tá? Vai em frente, siga em frente, vamos devagar. E aí o que eu preciso entender que o meu sistema tem que fazer? Existem alguns neurotransmissores, olha que lindo isso, que eles neuromodulam o nosso sistema, tá? Então, o nosso tico-teco, ele tem a capacidade de regular o nosso sistema de dor, tá? Então, eu vou falar alguns nomezinhos de substâncias que quando eu tenho dor e sintomas de depressão, ansiedade, dificuldade da qualidade do sono, eu tenho uma queda da serotonina, da norepinefrina, do glutamato, da gabapentina. Não sei se para vocês esses nomezinhos foram semelhantes, vocês já ouviram? Alguém já ouviu? Faz um joinha para mim, para quem já ouviu. Quem faz uso de medicamentos de uso contínuo, geralmente uma dessas substâncias estão presentes nesses medicamentos. Para quem fez ou faz tratamento para depressão, para fibromialgia, para a qualidade do sono, então essas substâncias estão relacionadas a esse controle, que muitas vezes estão presentes nos medicamentos. O médico usa eles para auxiliar o nosso sistema, tá? E eles são necessários, tá? Não estou falando que não. Porém, nós precisamos entender casos e casos. Por quê? Pensa comigo. Se o nosso sistema ele é neuroregulador, ele faz isso sozinho entre aspas, porque eu preciso ensinar ele. Quando eu tenho dores, sintomas de depressão, enfim, várias outras coisas, ele bloqueia, ele para de produzir isso sozinho, tá? Então, uma vez que eu tenho a capacidade de educar ele e mostrar para ele que é possível ele voltar a produzir, então, vocês concordam que ele pode fazer? É possível ele fazer isso sozinho? Sim. Só que para algumas outras doenças ou sintomas, é necessário, durante um período, os psiquiatras, os psicólogos, os neurologistas, são os profissionais que auxiliam o nosso tico-teco através do medicamento para auxiliar essa caminhada, tá? Essa jornada que a gente vai dar daqui para frente, tá? Eu já fiz isso muito tempo, já passei por uso de medicamentos e agora não mais, né? O meu médico já me deu alta, então agora vamos seguindo por aqui, tá? Por quê? Mesmo com o uso de medicamentos, se necessário, porque é importante a gente investigar o que sim e o que não, e ter profissionais, tá? Vou falar porque o Instagram é meu, é ótimo, né? Porque a página é minha e eu posso falar aqui, né? E vocês estão aqui comigo, então vou falar mesmo. Existem profissionais e profissionais para tudo nessa vida e para a área médica não é diferente, tá? Então, se eu dou uma substância para um corpo que ele tem a capacidade de se autorregular, eu estou bloqueando o meu sistema dessa capacidade. Então, abram os olhos e fiquem atentos com qual, quem, quando, em que momento procurar esses profissionais, tá? Dito. Vou fechar esse balão. Muito bem, tá? E aí, o que eu faço sozinha, tá? Eu mostrei pro meu sistema que eu entendi a minha dor. Quando eu faço isso, eu já produzo algumas substâncias positivas. Então, ações positivas e educação em dor já são suficientes para regular o meu sistema. Olha que coisa mais linda! E aí, tá? O que mais que eu posso fazer para trazer essa química da felicidade, vamos dizer assim, tá? Que tal dormir melhor? Higiene do sono, a gente chama. Técnicas para higiene do sono. Então, dormir melhor, dormir a quantidade para o seu corpo, fazer exercícios regularmente,
comemorar e agradecer, aquela história de praticar a gratidão, é real, tá, gente? Isso produz essa química, vamos chamar de química da felicidade, esses neurotransmissores. Agradecer todos os dias, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais, porque é tão bom quando a gente senta na mesona lá do domingo na casa da avó, tá certo que agora a gente não tá podendo ir, né? Mas todo mundo começa a relembrar aquelas suas histórias e vocês dão risada, não é agradável, não é gostoso? Meditar, abraçar alguém, ó que delícia, pega todo mundo em casa agora, já começa a abraçar todo mundo. Fazer um ato de generosidade, então ajudar alguém, né, principalmente nesse momento, né, o que eu posso fazer de positivo para outra pessoa. Praticar algum hobby. Eu pergunto às vezes para vocês assim, ó, o que você faz para você que dependa única e exclusivamente de você? Ah, eu fico brincando com meu netinho, isso é muito bom. Não, você precisa do neto. O que você faz para você? Cri, cri, cri. A maioria de vocês não consegue responder. E responde para mim. Eu tô vendo que tem uma boa quantidade de pessoas online aqui. O que você faz para você que só depende única e exclusivamente de você? E se não faz, escreve não faço. Se faz, quero saber o que. Então, eu saio para correr. Gente, eu assisto série, tá? A minha grande questão comigo é o computador ou a TV e a minha série. É o meu momento de maior realização da vida, tá? Que eu tô lá, eu não preciso pensar em nada, é o meu momento e tá tudo certo, tá? Então escreve pra mim, pra eu saber de vocês. E se não, vamos pensar, tá? Rir com pessoas especiais, cantar, dançar. Olha que delícia. É difícil fazer isso, gente? Não, né? Falei alguma coisa que não dá pra vocês fazerem agora, nesse momento, dentro de casa? Abraçar alguém, ver foto antiga e dar risada, colocar uma música alta e sair dançando, comemorar o dia de hoje, agradecer porque você tá vendo essa palestra comigo, não é? Então, não é tão desafiador assim. A gente só precisa dar o primeiro passo. E tá bom. E o que eu posso fazer? O que a ciência nos recomenda, tá? Olha que coisa engraçada. Ângelo, super me encontrei também com a história da meditação, tá? É um momento mágico de limpeza, né, do nosso tico-teco. Jane, tamo junto, assisto série e leio livro, né, esse também é meu momento. Descobri vários momentos, gente, dentro do meu dia, tá? Então, apesar de, vocês viram hoje o horário que eu postei, né, 5:50, estava aqui com uma turma de alunos maravilhosos que eu adoro, tá, gente? Então, eu venho 6 horas da manhã sorrindo aqui pra eles. Né, Cristian? e no final do dia, né, pensa, eu vou dormir, vou chegar agora em casa 9 e pouco, vou fazer janta, enfim, então vou dormir em torno de 10:30, quase 11 horas. Então tem esse ciclo do sono que já está adaptado e organizado para isso. E ainda assim, dentro dessa janela toda de trabalho, eu me encontrei, tá? Então, é importante que vocês encontrem dentro da rotina o que te faz bem. E disso tudo que a gente falou, né, eu não falei nada de coisa que precisa comprar, que precisa sair pra rua para ter, né, tudo coisa que a gente tem dentro da nossa casa ou com a gente mesmo, né. Tudo bem, né, chega de reflexão, que eu tô muito reflexiva hoje. Vamos lá, o que é recomendado, tá? O que eu faço? Tá bom, Thaís, você me falou já uma punhada de coisas que eu posso fazer, mas o que mais? Voltar a trabalhar, tarefas diárias como arrumar a cama, andar com o cachorro, passar uma roupa, lavar o quintal. O que é isso? É reconquistar a sua qualidade de vida. É buscar coisas que te fazem bem. Porque a ideia de que eu tô com dor e eu tenho que continuar deitado para melhorar tem que cair por terra, tá? Isso não existe, tá? Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, aliviar a dor de alguma forma, que seja através de tudo isso que eu falei para vocês. Ter um reforço muscular, então sim, a prática de atividade física. E incluir uma atividade aeróbica. Essa seria a nossa receitinha de bolo, tá? Para o que fazer.
Por isso que o Pilates se enquadra muito bem dentro de tudo isso, porque ele é um exercício de intensidade moderada a intensa, né? Ele tem o seu repertório de reforço muscular, mas ele também tem o relaxa, o respira, o alívio, o abre os espaços, o se conectar com você, porque quando tá fazendo aqui não dá para pensar em outra coisa, que senão a cabeça vira, senão o tronco gira, senão o ombro não vai, porque tem que pensar na mão, tem que pensar na cabeça, tem que pensar na respiração, tem que pensar em crescer a coluna, tem que pensar do fiozinho do pé, do dedão do pé até o fiozinho do cabelo, tá? Então, é importante que a gente tenha uma ferramenta. Então, o que esse tal de Pilates faz, né? Esse tal de Pilates foi ótimo, né? Então, esse tal de Pilates são tratamentos de exposição gradativa, né? Que primeiro a gente identifica o seu padrão e aí a gente transfere para um repertório de coisas que o seu corpo gosta de fazer. Por quê? É importante esse termo, tá, gente? Exposição gradativa ao movimento. Guardem isso toda vez que alguém falar para você que precisa ter dor para ter ganho, tá? Isso não é uma evidência concreta, né? Eu não preciso sentir dor para ter resultados. Quando eu falo de alívio de dor, quando eu estou falando de um paciente que tem dor crônica, uma dor que já acompanha há um certo tempo, que pra gente é de 3 e pra ciência é de 3 meses, né? E pra ciência é de até 6 meses. É importante que lembra que eu tô falando desse sistema todo que tá sensível. Imagina, você tá com dor, eu chego aqui pra você e meto o louco nos aparelhos. Faço você morrer aqui nos aparelhos. O que seu corpo vai entender que eu estou fazendo com ele? Que eu estou machucando, né? Que eu estou lesionando. Ele está sensível, ele está precisando de acolhimento, ele está precisando de alívio, ele está precisando respirar, né? Primeiro eu preciso identificar o que eu estou fazendo com esse corpo, para então eu propor um repertório de coisas para cada tipo de dor. É claro que nós temos dentro do repertório do Pilates clínico, né, do meu Pilates clínico aqui, exercícios que eles são chaves, eles são bases, mas ainda assim, a forma como eu falo que nem eu vou aproveitar vocês que estão aqui comigo, tá? A forma como eu falo para Paty, né? Paty, vou te usar de exemplo, tá? Por conta da fibro. A Paty participou do meu mestrado, da pesquisa. E a forma como eu vou falar com um paciente que tem a fibromialgia para fazer um gatinho é diferente da forma como eu vou expor. Vou usar o Christian de exemplo, que é meu atleta aqui, tá? De corrida. Então, é diferente que eu vou falar para ele fazer um gato. Então, entende que até a forma de falar o exercício deve ser individual para cada pessoa, porque é a forma de acesso. Cada sistema, cada tico-teco recebe e transfere para o seu repertório motor, para o gesto motor, essa forma do exercício que eu acabei de falar. Então, eu preciso também saber disso. Então, entende que não é só uma coisa, são várias coisas para eu poder driblar esse sistema. Deu para entender sobre o Pilates, o quanto essa ferramenta ela é poderosa? E ficou claro para vocês que não é um exercício tradicional? É um exercício feito para o seu corpo, para o seu momento, para a busca do seu alívio de dor, que tem todo um raciocínio clínico que foi construído com ele até então, tá? Por isso que eu chamo de Pilates clínico, por isso que eu chamo de Pilates voltado para o tratamento de dor, que é diferente de outros exercícios, tá? É claro que cada corpo tem a sua resposta e conforme ele vai me dando respostas positivas, ele vai gostando tanto daquilo que ele começa a produzir todas aquelas substâncias que eu falei para vocês. A norepinefrina, a serotonina, a endorfina, a gabapentina, o glutamato.
Então ele começa a produzir todas essas substâncias tão no corpo daquela pessoa que ela já está neuroregulada. Eu não sei se existe esse termo, tá? Mas a gente já promoveu a neuroregulação de tudo isso. E aí eu posso desafiar aquele corpo, eu posso dar mais coisas para ele fazer, eu posso propor para ele ir para musculação, eu posso propor para ele voltar a correr, eu posso propor para ele voltar a praticar o esporte dele, porque ele está seguro. Ele está tranquilo, eu mostrei para ele que o sistema está todo regulado e que está tudo bem agora de se desafiar naquilo que ele gosta de fazer, que seja trabalhar, que seja brincar com o filho, que seja colocar roupa no varal, sem dor, tá? Então é importante a gente ter profissionais que saibam lidar com todos esses pormenores do sistema humano, tá? Tá, e o que mais eu posso fazer além do Pilates clínico, que é lindo, maravilhoso? Eu poderia ficar aqui falando com vocês o dia inteiro dele, tá? Mas a gente vai ter mais momentos assim. O que eu posso fazer? Uma dica, tá, importante, é que você coloque de forma gradativa algum exercício aeróbico, tá? Que seja a caminhada, tá? Mas é uma caminhada que não pode ser 880, porque eu já entrei pelo cano com vocês com isso. Tá, posso voltar a caminhar? Claro que pode. Aí foi fazer o caminho da fé, tá? Muito bem. Aí foi fazer o caminho da fé. O que eu faço para essa pessoa? Parabéns, né? Não me falou que era o caminho da fé que ia fazer. Foi lá e foi caminhar, porque eu falei, ainda eu mandei, né? A Thaís me liberou para caminhar, mas eu não sabia que era o caminho da fé, tá? E aí voltou que jeito? Com o sistema todo em alerta de novo. Foi bom, foi lá, pagou a promessa, deu tudo certo, conseguiu chegar ao seu final, mas aí a gente teve que começar o processo todo de novo, né? Porque sensibilizou o sistema. Muito bem. Então tá, como que eu começo a caminhar? Aos poucos. Não é 880. Respeita, escuta o seu corpo. Ele diz muito sobre as suas dores. E principalmente, ele diz muito sobre o que você tem que fazer para aliviar elas. Porque, gente, quando eu recebo vocês, que eu faço a minha avaliação, eu escuto vocês. Automaticamente vocês, antes de eu fazer os testes clínicos, enfim, só com a sua história e o histórico da sua dor, eu já identifico vários padrões ali que eu levo para o meu atendimento, né? Então isso tem a ver com os medos, com as inseguranças, com as expectativas também, né? Com as expectativas com relação ao tratamento, com o que vai acontecer depois, quando que eu vou voltar a caminhar, quando que eu vou voltar a correr, enfim, né? Tudo isso eu já sei como lidar com vocês. Então imagina se você se escutasse. Já não ia ser a coisa mais maravilhosa desse mundo? Pois é. Como que eu caminho? Tá, a minha leve. A indicação é de 30 a 40 minutos, não mais que isso, pelo menos no primeiro momento. Também não precisa caminhar 2 horas, né, gente? Vamos combinar? Então, de repente, naquele dia, você saiu, deu uma volta no quarteirão, com um tênis legal, priorize locais mais planos, né? Mais retos, que não tem que pular buraco, descer e subir degrau de calçada. Prioriza lugares que tem um solzinho batendo. Quando eu falo de caminhada, eu não estou falando da esteira, eu estou falando de ambientes abertos, porque é importante o vento no rosto, né? Lembra daquela musiquinha? Caminhando contra o vento, silêncio e sem documento. É isso, sente o vento, coloca uma música, curte o seu momento. É importante isso também, tá? Lembra que o ambiente que você está nos diz muito sobre a melhora da dor ou a piora, né? Ou aumento, vamos dizer assim. Piora não, né? Que feio. Ou a melhora, né? Ou a regressão aí do aumento dos níveis de dor. Quanto que eu caminho? A indicação é de 2 a 3 vezes por semana por pelo menos 40 minutos, tá? Mas pode ser muito menos que isso. O que você consegue? Propõe pro seu corpo. Essa semana eu consigo 15. Semana que vem eu vou aumentar mais 5. Nossa, meu corpo respondeu bem. Nossa, eu vou fazer mais 5 essa semana. Então, entende? Vai expondo gradativamente, de forma gentil e ouvindo o seu corpo. O exercício, ele promove saúde, ele promove alívio de dor. Eu falo que ele enche o nosso sistema de analgésicos naturais. Olha que lindo, tá? E vamos juntos
caminhando para o alívio de dor, né? Pra gente encerrar, vou deixar uma frase aqui para vocês. A gente tem que pensar nos exercícios que a gente busca para tratamento, tá? Para gerar determinado estímulo e entender qual estímulo é necessário para gerar aquele movimento. O movimento e o exercício, eles não lesionam, né? E sim a maneira e o método que ele é utilizado. Então, se você teve um episódio ruim, que seja com o Pilates, é porque não era a hora, ou porque o profissional não sabia que aquele não era o seu momento, ou porque você estava muito empolgado naquele dia e deu ruim, pode ser também, tá, gente? São vários fatores. E hoje lá na minha página eu fiz um post até falando sobre o Pilates clínico e o poder da fisioterapia. Depois entra lá, gente, tá no Thaís Delfino. Dá uma lidinha nesse texto que nos fala muito sobre isso tudo que eu conversei com vocês agora sobre o Pilates clínico. Depois me falem, eu deixei aqui, ó, @Thaís Delfino, se fez sentido para vocês. Pra gente encerrar, eu desejo muito que vocês tenham muitos bons movimentos na vida de vocês, que vocês tenham o prazer e a delícia de viver uma vida sem dor. E quando eu falo viver uma vida sem dor, eu não tô falando só da dor física não, tá? Uma vida leve, uma vida gentil com você, uma vida cheia de acolhimento, de prazer, de felicidade e de tudo isso, tá? Mas lembra que não tá no outro. Não tá na Thaís fisioterapeuta que vai te ajudar, tá? Tem muito aqui sim, tá? Eu posso te ajudar. Mas tem a ver com o sistema do qual você tá inserido. Sai. Busque ferramentas para que você consiga se encontrar fora desse ambiente que tá te deixando doente, em vários sentidos, tá, gente? Um ambiente que tá pesado. A hora é agora, gente. Aproveita, né, a quarentena, aproveita para olhar para dentro, para entender as suas dores, entender tudo que está acontecendo aí dentro do seu sistema, tá? Nós temos poucos minutinhos aqui, então eu vou aproveitar e conversar um pouquinho com vocês. Me falem se fez sentido para vocês ou não, se ficou alguma dúvida. Temos aqui 5 minutinhos ainda. Tem alguma dúvida sobre o que é o Pilates, o que é o Pilates clínico? Tem alguma coisa sobre a sua dor que você queira compartilhar com as pessoas aqui? Também pode me escrever. E para a gente encerrar, quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo durante esse tempo. Foi um prazer. Espero tê-los ajudado de alguma forma. Estou à disposição de vocês. Aonde? Tá? Tô aqui no Pilates em Movimento. Paty, tô junto, viu? Muito junto, grudado com você. Tô aqui no Pilates em Movimento. Tá, queria saber um pouquinho mais. Consegue sim, Roseli, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, tá? Porque agora não tá ficando salvo mais nos stories por 24 horas. Vai direto pra página e é só clicar no IGTV, você vai conseguir assistir isso aqui de novo, tá bom? Vai ficar à disposição de vocês. Eu sei que você tá vendo todos quase, né, Roseli? Agradeço muito, tá? A sua presença e a participação em todo o nosso conteúdo. Então, quem quiser saber mais, né, os profissionais que estão presentes e quiser saber sobre esse tipo de Pilates, tá? Pilates clínico, quiser saber um pouquinho mais sobre a avaliação que eu uso aqui, tá? Como funciona todos os questionários, eu estou à disposição de vocês para trocar figurinha, trocar informação. Dúvidas sobre algum tipo de dor, sobre o que você pode fazer. Então, mesmo que você não seja da cidade de Mogi Guaçu e não consiga vir até mim, vai ser um prazer te atender aqui pelas redes. Por isso que a gente abre também as redes, né, gente? Não é só para alcançar as pessoas que estão à nossa volta, mas na verdade para encontrar o mundo, para poder ajudar o mundo aqui, né? Porque a gente sabe o quanto que a internet roda. Então, conta comigo para essa missão. Eu posso trocar uma figurinha com você pelo direct, depois eu compartilho aqui o meu WhatsApp, mas no link da bio, aqui no @Pilates em Movimento, no link, se você clicar, tem lá o nosso WhatsApp. Então, é só você clicar, já vai abrir a caixinha com todos os nossos contatos, e aí você entra lá
E pode entrar e mandar direto um zap para mim. Também vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigada pela troca. Foi incrível, foi muito bom essa hora, numa terça-feira, vocês terem ficado aqui comigo. Gratidão. Tenho sempre os melhores pacientes aqui ao meu lado. É por isso que a gente trabalha com tanta alegria e felicidade. 6 horas da manhã, né? 10 para 6, estamos aqui. Então, se ficou alguma dúvida, tá, não entendi isso que você falou, o que é mesmo esses nomes, o que é essas coisas, me chama, tá, gente? Me chama, tô aqui, tô à disposição para tocar figurinha, para conversar, bater papo. E quem sabe também receber vocês aqui no meu presencial para cuidar do corpinho, cuidar da saúde, cuidar de tudo isso mais de pertinho. Então, um beijo, fiquem bem, tenham uma ótima noite, priorizem você, a sua saúde, o seu bem-estar. Se você não estiver bem, também não consegue cuidar de ninguém. Então, cuida de você primeiro, não é egoísmo, é um ato de saúde, tá? Para você e para os que estão à sua volta também. Beijo, fiquem bem, sintam abraçados e beijados. Até o nosso próximo encontro. Até mais! Obrigada, boa noite, gratidão.